Quando faz uma curvinha assim, é Bahia? Não, homem, é Ceará. Fortaleza é a quarta maior cidade do país. Por curiosidade, é um lugar que eu já morei também, sabia? Morasse em qual bairro mesmo? Em Maraponga. E muita gente vem aqui sonhando em tirar férias e passar um tempo na praia comendo camarão à beira-mar, mas a gente quer mostrar para vocês que Fortaleza é um lugar muito, muito, muito além de simplesmente você vir e curtir a prainha, porque uma cidade tão grande como essa merece ser explorada do jeito Ruivo e Rango. Uma das coisas mais surpreendentes de Fortaleza, você tem muito, mas muito restaurante e uma gastronomia que vai da comida regional clássica raiz de Fortaleza, que é comer baião de dois, macaxeira frita, os frutos do mar, peixe, como também a alta gastronomia. Fortaleza vai te surpreender muito, muito, muito com comida e vai comer muita coisa gostosa a um preço excelente. Exagerou, não. Tá bom, tá bom. Obrigada. Quina do feijão verde. Feijão verde à barreirense. Minha gente, que cheiro é esse? Queria que tivesse cheiro nesse vídeo pra vocês. Era pra ser só uma comidinha, mas aí a gente já decidiu botar quase 1 quilo de comida pra dentro. Feijão verde, carne de sol, nata e queijo. Eu não fazia ideia que isso existia. E como esse negócio tá pegando fogo, eu vou fazer isso aqui, ó. Abrir bem, pra esfriar, e depois a gente vem aqui no prato e pega quentinho de novo. Eu sei que você é uma carnívora, vou te dar essa lapada de carne aqui. Minha gente, que cheiro incrível. Tô impressionada. Mais uma vez, Fortaleza me prendendo positivamente. Excelente. Delicioso. Mercado dos Peixes. Esse é o lugar que a galera vem para comprar peixe fresco nos boxes. Ou você leva para casa, ou você leva lá na frente e já prepara e come na hora, que é o que a gente vai fazer agora. Preço que tá ficando pequeno, que não é tão grande. Do alho e óleo é bom fazer pelo menos o médio, né? O médiozinho é bom, médio. O médio é bom. Pra trazer que a gente prepara. Aqui é o seguinte, o cardápio aqui, diferente do restaurante, é o preço da fritura do quilo. Então, por exemplo, camarão alho e óleo, R$18, mas é para você fritar 1 quilo de camarão. Você traz o camarão, você vai pagar lá no box o camarão, o quilo que você vai comprar, e aí aqui você vai pagar mais R$18 para que ele seja frito ao alho e óleo ou ao molho, por aí vai. Quanto ao camarão, tem 2 tipos, camarão de cativeiro e de mar. O importante é você comprar um camarão que esteja bonito, com uma boa cor, boa textura, a cabeça não esteja soltando do corpo. Já almoçou pra estar comendo essa sobremesa? Não, vou fazer uma combinação trufa artesanal e refrigerante São Geraldo, refrigerante de caju. Isso é muito bom. Saúde. Salu. Tem gente vendendo serviços tipicamente turísticos, acabou de passar vendendo ostra, tem gente passando vendendo amendoim, gente querendo te desenhar, fazendo de tudo e você Escolhe se quer ou não. E aquilo ali atrás? ali é parte do complexo dos Dias Branco, de farinha, biscoito, aí é parte das fábricas deles ali, farinha Dona Benta, sou um grande consumidor dos seus produtos de farinha. Macaxeira frita. Ei, eu fiquei preocupado com o negócio da farinha. Não, cara, você não. Tá bom. Eu falei pra gente comprar meio quilo, você quis 1 quilo, agora almoço, né? vamos ter que mandar pra dentro. Quanto foi então, totalizando? 1 quilo deu Esse aqui tava um pouquinho mais caro, 40 e 18, 50 e 8. para 2 pessoas. 1 quilo de camarão, macaxeira, então foi bom demais. 50 e poucos reais para cada um. Isso aí, Agora a valeu. gente tem que procurar uma sobremesa, né? Faz desse bicho ignorante, viu? Não estava preparado para tamanha brutalidade. Nas 50 Sabores, Avenida Beira-Mar, em frente à estátua de Iracema e Martim, inventei de pedir um sorvete de uma bola na casquinha feita na hora. Eu só não esperava por isso. Quando eu falei casquinha, você quer na casquinha. Mas que ignorância é essa? Então assim, por R$29, uma casquinha dessa, com chocolate, castanha, um pudim e um sorvete pequeno, só o pudim já vale R$10. Ignorância total, surpreendido positivamente. O pudim tá muito bom, tá? Tá gostoso, firme, não tá com gosto de ovo. Olha o fubá, tá bem azul, né? Então a gente vê o mar verde, mas aqui hoje ele tá num azul esverdeado. Muito bonito, viu? Fortaleza, como está em cima, as praias ficam a leste ou a oeste. O governo deu uma revitalizada aqui na praia. Criou toda uma estrutura de feira, calçada, para que a população possa usar de manhã, de tarde, de noite.
E um dos grandes atrativos, sem dúvida, da cidade é você poder dar uma caminhada deveras agradável, porque está ventando bastante. Está uma ótima temperatura mesmo no verão. Além disso tudo, tem feirinha. Feirinha de artesanato. Artesanatos, roupas típicas, enfim. Tem de tudo um pouco. Tudo. O que é que você mais viu? Roupas? Muita roupa, né? Fortaleza também é um polo de confecção. Eles fabricam muita, principalmente lingerie, que é muito famoso, mas fabrica roupa no geral. E pelo jeito eles estão vendendo bastante coisa aqui de confecção na praia. E da outra vez que a gente veio aqui em 2021, eram barraquinhas de feira mesmo, né? Então eles mudaram para esse modelo de box, tudo branquinho, bem limpo e organizado. Um detalhe que hoje é segunda-feira, né? Então não deve ser o dia mais movimentado, né? Tanto tem alguns boxes que estão fechados, mas eu acho que tem muita gente para segunda-feira. Não, tá bem cheio, realmente. É uma coisa que você não diria que é uma segunda. Tá bem movimentado mesmo. E olha a imensidão. Pega aqui o corredor até lá embaixo para ver, ó. Muito grande, muito boxes. Já tinha um monte de box para trás e agora mais para frente. Então, realmente, aqui você vai encontrar muita coisa legal. A cultura de Fortaleza vai além do humor da música que todo o Brasil conhece. Aqui você tem grandes centros culturais, muito museu, muito jardim, muito parque, muito espaço para você poder aproveitar o artesanato, artes visuais, artes gráficas. Tem muito canto para você ir. E só a praia, só o comecinho, a porta de entrada que traz muita gente para Fortaleza, mas a partir da praia você ganha uma nova visão de vida para explorar. Onde é que é aqui? É o Dragão do Mar. Aqui é um ponto central de Fortaleza. Um local onde junta cinema, teatro, biblioteca, museu, eventos culturais, planetário. E hoje está na segunda-feira, ele está fechado. A gente veio participar também de um evento chamado MIC BR, que vai começar daqui a 2 dias. A Catedral Metropolitana de Fortaleza é uma das igrejas mais bonitas do Brasil que eu já visitei. Eu sempre que venho a Fortaleza venho aqui. É uma catedral enorme, imensa. Fica bem perto de vários pontos turísticos de Fortaleza. E é também um ótimo lugar para você começar a turistar andando. Uma das coisas diferentes dessa catedral em relação a outras que tem no Brasil é que ela é estilo gótico. Você vê essas coisas pontudas assim. Ela foi muito inspirada em catedrais feitas principalmente na Alemanha. É realmente um passeio impressionante para você poder conhecer um pouco de arquitetura e cultura em Fortaleza. E para você que vem de carro para Fortaleza, essa dica aqui é legal. A gente está bem pertinho do Mercado Central e aqui na catedral tem um estacionamento. É pago, privado, mas você deixa seu carro aqui, visita a catedral, vai andando pro Mercado Central, visita ele, faz suas compras e volta para cá e pega seu carro. Rapaz, o policial militar ali tá dando um show de guia turístico. Não é? Tá dando um monte de informação sobre a catedral. Ele disse que chega a dar 5.000 pessoas. Não é a capacidade oficial, mas que dá 5.000 pessoas. Dependendo do evento. As torres têm 75 metros. 75 metros de torre, é uma das mais altas do Brasil também. No confessionário. Não sabia que tinha esses vitrais na parte de trás, nunca tinha vindo aqui. Bem do lado da catedral, você anda 1 minuto, 2 no máximo, você já está aqui no Mercado Central de Fortaleza e é o local que você vai encontrar todo tipo de produto, artesanato, culinária de Fortaleza, típico daqui e do Ceará todo também, porque ele é muito grande. A buchada de carne chegou. Pessoal, tapete, cortinas e mantas. Obrigada. Dá uma olhadinha nas castanhas, pessoal, só é R$10 o pacotão aqui hoje, viu? A lojinha tá no Black Fraud. É um lugar turístico, você tem que estar ciente dos preços que você vai pagar. Mas se você pesquisar, andar com calma, sair perguntando, você vai encontrar produtos muito bons. Dos destaques aqui são as bolsas de couro de bode. É um bom lugar para comprar esse tipo de produto. Outra coisa que você tem que estar ciente, existem vendedores avulsos que ficam pescando pessoas que querem comprar coisas específicas. E aí, se você diz que comprar um tipo de produto, ele te leva até aquela loja e aí ele vai vender pelo preço dele. Então, por exemplo, se uma bolsa é 50, ele vai vender por 70 para ganhar 20. É como se fosse uma curadoria, então você tem que estar ciente se você está comprando que é da loja mesmo ou se é de alguém avulso que está por aí. Uma outra coisa que dá para comprar bastante aqui, se você pesquisar direito, é castanha de caju. Ceará é um grande produtor de castanha de caju. Agora, se você vier de carro, você tem bastante loja também nas saídas da cidade. Então são opções que você tem. Numa parada rápida, vem no aeroporto, vem aqui, compra castanha de caju, tá mais ou menos 40 o quilo. Então também dá para comprar e levar bastante castanha de caju para casa.
Mas, cara, aqui dá pra ficar andando à vontade nas ruas, nos pontos turísticos. Como é que funciona a parte de deslocamento? É uma capital grande e no Brasil. Então você tem que se comportar como um morador de capital. Ficar atento, ficar de olho, procurar lugares movimentados como esse para você andar tranquilo e evitar, obviamente, lugares escuros, lugares com pouca movimentação. Infelizmente, os índices de violência são altos no Brasil inteiro. Então Fortaleza não vai ser diferente, você tem que estar bem atento. Mas a gente vê muito policiamento. Nessa região tem um policiamento dedicado a turistas, com sinalizações em inglês também. E isso é outra coisa que você vai ver. Você vai escutar muita gente falando inglês, alemão. Fortaleza é uma das capitais brasileiras mais próximas dos Estados Unidos e da Europa, né? Então é um lugar que chega muito turista, mas tem que ficar atento, como qualquer capital do Brasil. Nada além. Isso aí, de boa, sem paranoias. Apenas precaução. Olha para trás. É assim que é a paranoia. Nada acontecendo, você é paranoico.